Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre a equação de segundo grau incompleta da forma ax2 mais c igual a zero. Mas antes algumas definições de equações de segundo grau como incógnita. Denomina-se equação de segundo grau na incógnita x toda equação da forma ax2 mais bx mais c igual a zero, onde a, b, c são números reais e a é diferente de zero. Exemplos: 3x2 mais 5x menos 40 é igual a zero é uma equação de segundo grau na incógnita x, em que a igual a 3, b igual a 5 e c igual a menos 40. x2 menos 6x mais 10 igual a zero é uma equação de segundo grau na incógnita x, em que a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 10. 5t2 menos 7t mais 3 igual a zero é uma equação de segundo grau na incógnita t, em que a igual a 5, b igual a menos 7 e c igual a 3. Menos e2 mais 4z menos 4 é igual a zero é uma equação de segundo grau na incógnita z, em que a igual a menos 1, b igual a 4 e c igual a menos 4. x2 menos 6x igual a zero é uma equação de segundo grau na incógnita x, em que a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a zero. x2 mais 10 igual a zero é uma equação de segundo grau na incógnita x, em que a igual a 1, b igual a zero e c igual a 10. x2 é igual a zero é uma equação de segundo grau na incógnita x, em que a igual a 1, b igual a zero e c é igual a zero. A é sempre o coeficiente do termo de grau 2, pode ser x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, t ao quadrado e assim sucessivamente. B é sempre o coeficiente do termo de grau 1, x, y, z, t, w. C é o coeficiente ou termo independente, pode-se falar coeficiente dependente ou pode-se falar termo independente. A equação do segundo grau. Nós temos a completa e a incompleta. Por definição, o coeficiente A sempre deve ser diferente de zero, isso é óbvio. Porém, pode-se ter B igual a zero ou C igual a zero. Logo, quando os coeficientes B e C são diferentes de zero, ou seja, não são zero, a equação de segundo grau é completa. Exemplos: 4x2 menos 7x mais 3 igual a zero é uma equação completa. Nós temos aí B e C diferentes de zero. Claro que o A é diferente de zero, tem que ser, né? Tem y2 mais 11y mais 20 igual a zero, é uma equação completa, né? Pois B e C são diferentes de zero também. B é igual a 11 e C é igual a 20. E quando B é igual a zero, ou C igual a zero, ou B igual a C que é igual a zero, ou seja, B e C são zero ao mesmo tempo, a equação de segundo grau é incompleta. Exemplos: 4x2 menos 7x é igual a zero é uma equação incompleta, ok? Onde A é igual a 4 e B é igual a menos 7 e C é igual a zero. Então aí eu tenho aí C, ok, igual a zero. Bom, continuando, né? O segundo exemplo, y ao quadrado mais 20 é igual a zero, é uma equação incompleta, onde b é igual a zero, está aqui, ok? Y ao quadrado igual a zero é uma equação incompleta, onde b e c são iguais a zero. Vamos agora resolver a equação de segundo grau da forma ax2 mais c igual a zero. Exemplos: vamos resolver a equação x ao quadrado menos 49 igual a zero no conjunto dos números reais. Então, eu sempre vou passar aí, né, o coeficiente dependente para o segundo membro e mudando aí a operação. Se ele estiver subtraindo, vou somar. Se ele estiver somando, eu vou subtrair. Então, ficou x ao quadrado igual a 49, ok? Existem dois números que elevado ao quadrado dão 49, é menos 7 mais 7. Menos 7 vezes menos 7 dá 49 e 7 vezes 7 dá 49. Então, prosseguindo a resolução, x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é igual a mais ou menos 7. E mais ou menos 7 são números reais. Logo, a solução é menos 7 e 7, né? Que são as raízes da equação. No segundo exemplo, nós vamos resolver a equação de 16x2 menos 1 igual a zero no conjunto dos números reais. Então, vamos lá. 16x2 é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1 sobre 16.
x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 16, que é igual a mais ou menos 1/4, que é um número real. Então, menos 1/4 e 1/4 são as raízes da equação. Agora vamos resolver a equação 3x2 menos 60 igual a 0 no conjunto dos números reais. Ok? 3x2 menos 60 é igual a 0. 3x2 é igual a 60. x2 é igual a 60 sobre 3. x2 é igual a 20. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 20, que não é exata. Então, nós vamos aí fatorar o 20, que vai dar 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, ficou mais ou menos 2 raiz de 5, que é um número real. Ok? Então, menos 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5, né, são raízes da equação, que é a solução. Agora, x2 mais 4 igual a 0. Ok? x2 igual a menos 4, x é igual a mais ou menos a raiz de menos 4. No conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a solução é conjunto vazio. Não existem raízes reais. Resolver a equação 2y mais 1 elevado a 2 é igual a 8 mais 2, que multiplica 2y mais 1. Vamos lá. 2y mais 1 elevado ao quadrado é 2y que multiplica 2y mais 1 que multiplica 2y mais 1, ok? Aqui eu apliquei a propriedade distributiva, 2 vezes 2y e 2 vezes 1. 2 vezes 2y dá 4y, 2 vezes 1 dá 2. E no primeiro membro apliquei a propriedade distributiva, 2 vezes 2y vezes 2y, 2y vezes 1. 1 vezes 2y, 1 vezes 1. 2y vezes 2y é 4y ao quadrado. Produto de potências de mesma base, repete a base, y, né? E somos expoentes, 1 mais 1. Então ficou 4y2, que 2 vezes 2 é igual a 4. 2y vezes 1 é igual a 2y, 1 vezes 2y é igual a 2y e 1 vezes 1 é igual a 1. Vamos fazer a redução de termos semelhantes, né? 2y mais 2y é igual a 4y. Agora nós vamos passar o 4y para o primeiro membro, vai virar menos 4y, e o 1 para o segundo membro vai virar menos 1. 4y menos 4y dá 0, e 2 menos 1 dá 1. Então ficou 4y2 é igual a 1, y2 é igual a 1 quarto, né? Y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 quarto, y é igual a mais ou menos meio, que é um número real. Logo aí a solução, né? Menos meio e meio, que são as raízes da equação. Ok, deixe o seu like e se inscreva no canal.